Pessoa que desagrada a si mesmo para poder agradar aos outros, então talvez esse vídeo seja para você. Eu sou André Freitas, astrólogo, estudante de psicologia, e mais uma vez a gente vai falar um pouco sobre o ritmo da lua. Porque uma vez que a gente entende esse ritmo lunar, a gente começa a entender o ritmo das nossas emoções. Isso nos ajuda a entender os nossos movimentos, a ter previsibilidade no que está acontecendo para que a gente possa usar isso a nosso favor. Eu imagino que você esteja cansado de acabar se desagradando porque está tentando agradar os outros. Eu imagino que você esteja cansado de se colocar em situações que você não merece. Há quanto tempo você se permite viver coisas que não são legais? Já parou para pensar quantas vezes você passa por uma situação e depois você, todo drenado, todo cansado, sem energia, desmotivado, fala o quê? Putz, não devia ter passado por isso. Quantas vezes você tenta se colocar em situações que você não merece. Então, seja bem-vindo. Olha o Cauê aí. Boa tarde, Cauê. Tudo bom? É, eu quero que você entenda um pouquinho, essa live é para que você entenda um pouquinho sobre esse momento, o ritmo da Lua nesse momento. Por quê? Porque nesse momento estamos sob uma regência, uma energia que acaba nos direcionando a alguns movimentos. A gente precisa entender que existe a influência. Eu gosto muito de falar sobre o Sol, por exemplo. Um dia ensolarado é natural a gente sentir o quê? Vontade, ânimo, motivação, poxa, eu quero sair, eu quero fazer alguma coisa. E um dia nublado, é natural eu querer ficar dentro de casa, eu ficar no modo stand-by, poxa, eu não quero gastar energia, eu não quero me mover, eu quero ficar, ver série, eu quero comer alguma coisa. Isso é a influência que nós temos. Só que as influências elas são maiores, elas vêm de vários lugares, e uma vez que a gente entende esses lugares, a gente começa a aproveitar esses momentos. E quando eu falo sobre o ritmo da lua, eu estou falando sobre entender a dinâmica emocional a qual nós somos influenciados, expostos. É como se fosse uma playlist. A música ela vai tocar. Se eu vou dançar ou não são outros 500, mas a música ela vai tocar, ela sempre vai tocar. É como se passasse um carro na rua e aí ele começa a tocar uma música, sei lá, um funk, e aí você, sem perceber, você começa a se movimentar. Não é que você quer dançar, mas é natural você sentir aquela vibração, aquela frequência, aquele ritmo. Quando eu falo do ritmo da lua, eu estou falando exatamente do entendimento desse ritmo emocional, o ritmo que nos influencia, influencia as nossas emoções. Poxa, André, mas por que eu preciso entender isso? Porque somos movidos por nossas emoções. Tudo que a gente faz tem um, um início, uma origem, um gatilho emocional. Nada é na razão. Nós estamos tentando usar a razão, mas tudo que a gente faz tem base na emoção. Uma vez que a gente entende qual é o fluxo natural dessa emoção, a gente usa isso ao nosso favor. E por que eu falo da história do desagradar a si mesmo para agradar ao outro? Porque nós estamos nesse momento. Eu quero saber de você se você percebe isso. Você percebe que às vezes você se coloca em situações em que você fica talvez triste, chateado, desanimado, batido, mas que você se colocou naquilo porque você quer agradar, você não quer ser a pessoa que vai fazer diferente. É aquela festa de família que você vai porque você não quer que seus parentes fiquem tristes com você. Já viveu isso? Aquele momento em que você vai sair com os amigos, mas você não quer sair. Mas o pessoal não vai, o pessoal vai ficar chateado, o pessoal vai ficar triste, eu vou ser o único que não vou sair e tudo mais, e você acaba cedendo, você acaba se permitindo fazer coisas que não são legais para você e que no final você fez para agradar. No final você fez para chamar atenção ou para pertencer ou para de alguma forma deixar os outros felizes. Eu não estou falando que você não pode. Estou dizendo que quando você começa a entender que
muita coisa você faz para agradar sem perceber, você começa a ter consciência de tudo aquilo que você anda se submetendo. Porque muitas dessas coisas são coisas que te colocam para baixo, que te desanimam. E aí a gente chega numa segunda-feira onde a gente não tem ânimo para fazer as coisas. Por quê? Porque estamos vivendo situações que são desanimadoras. Fazemos isso porque temos receio de desagradar aos outros ao nosso redor. Então a gente prefere se desagradar. É aí onde entra a dinâmica comportamental. E por que eu estou falando de comportamento? Porque quando a gente fala dessa história do ritmo emocional, as nossas emoções elas influenciam diretamente no nosso comportamento. Somos animais com potencial de racionalizar. Ou seja, temos os nossos instintos. Um instinto, muitas vezes, até de pertencimento, de não desagradar ao outro. Poxa, eu não quero que o meu pai fique triste, então eu vou fazer algo para que ele fique feliz. Eu não quero que minha mãe fique chateada, então eu vou me atrasar no trabalho para poder visitá-la e tomar um café com ela. Mas eu sei que isso vai me prejudicar, mas eu faço para agradar. Muitas vezes a gente acaba se colocando em situações para poder o quê? Agradar aos outros, mas a gente esquece de se agradar. Faz sentido isso que eu estou falando? Exatamente, o Cauê fala muito sobre o marcar território. Muitas vezes o marcar território tem a ver com as situações que a gente se coloca, né, para poder, para poder, quem sabe, estabelecer o nosso brilho. Mas o que, que isso tem a ver com a história da Lua? Porque a gente estava falando da Lua e o André começou a falar de agradar, desagradar. O que isso tem a ver com isso tudo? Nós estamos vivendo neste momento o ciclo lunar no signo de Leão. Lembre-se, quando eu falo do ciclo da Lua, toda vez que o Sol entrar num signo, aquele signo vai ser o tema, a tônica do trabalho da nossa evolução interna. Então, o ciclo que vai acontecer em cima daquele signo, ele vai ser para tanto para o Sol quanto para a Lua. Quando eu falo de um momento onde a gente entrou, né, no signo de Leão, nós também teremos o ciclo lunar em cima do signo de Leão. E aí, o que, que o leão tem a ver com isso tudo? O signo de leão é uma simbologia que trabalha o conceito da estabilidade da energia. Então, eu estou falando, né, isso se remete à ideia de ímpeto, à ideia de potência, à ideia de brilho. Por isso que nós temos essa simbologia do leão. É um momento onde eu tenho a estabilidade da minha energia no pico máximo. Por isso falamos de potência, por isso falamos de brilho, por isso falamos de capacidade. Só que tudo isso depende da minha energia. E esse ciclo, ele veio para te mostrar onde a tua energia fica em déficit, fica deficitária, e o que ajuda a trabalhar e elevar sua energia. Mas para isso você precisa prestar atenção. Prestar atenção em quê? Exatamente nas questões que andaram te desanimando nas 2 últimas semanas. Porque o grande direcionamento disso são as questões que te desanimaram. O desânimo é o caminho, é o que te mostra onde precisa ser trabalhado, precisa ser alterado. Quando a gente fala de um ciclo lunar em Leão, eu estou falando daquilo que desanima e modula as minhas emoções. Tudo aquilo que eu preciso trabalhar para poder o quê? Me animar, me colocar para cima novamente. Porque eu acabo fazendo isso, eu acabo colocando essa responsabilidade nas pessoas ao nosso redor, nas situações. Poxa, eu estou triste, alguém tem que me fazer feliz. E muitas vezes eu assumo
papéis e posturas, porque talvez eu esteja esperando um obrigado, um reconhecimento, porque talvez eu queira isso. É a forma que eu tenho de me fazer feliz. A ideia do ciclo é você prestar atenção em você. E por que eu estou falando isso? Porque se você não prestar atenção, você vai continuar na mesma. Vai continuar se machucando. Vai continuar tendo momentos até mesmo depressivos. Sabe aquele momento em que você não quer fazer nada? Aquele momento em que você desanima e parece que você só quer deitar no chão e comer chocolate e tudo mais? São esses momentos. Imagina se você vivesse nisso, sem conseguir construir qualquer coisa. Imagina se você não conseguisse sair dos momentos de tristeza. É para isso que serve o entendimento, a compreensão desse ritmo da lua. Para que você entenda onde você está se drenando, onde você está colocando a tua energia em perigo, vamos dizer assim. Por que eu falo isso? Porque tudo que a gente faz depende do nosso ânimo, depende da nossa motivação, depende do que a gente quer. Só que se a gente se submete a situações em que a gente se faz mal, a gente não vai estar bem para realizar as coisas. A gente não vai estar bem e aí, muitas vezes a gente vai acabar descontando nos outros que a gente ama. Isso é muito comum, isso é muito comum. Quantas vezes você, vou dar um exemplo, olha, básico, que eu imagino que muita gente, com certeza você já deve ter vivido. Quantas vezes você passou por situações do seu trabalho, situações difíceis, situações que te machucaram, e você se submeteu àquilo, você sorriu, você fingiu que estava tudo bem, você baixou a sua cabeça, você deixou para lá nessas situações e chegou em casa, você descontou em todo mundo. Ou você descontou talvez na pessoa que você ama, ou você descontou talvez nos seus amigos, ou você acabou se anestesiando. Sabe aquela história de vou beber para esquecer meus problemas? É exatamente isso. É o momento, é você assumir que você vive uma realidade infeliz e que você tem um limite. E quando você chega na sexta-feira, você só quer se anestesiar. Você se desagrada para poder agradar aos outros. Você se coloca em situações que te machucam. E isso é normal para você. Até quando vai ser normal para você? É isso que eu quero que você entenda. O ciclo lunar, ele não é só balela. Essa balela de astrologia que a galera fala, porque o leão é isso, é aquilo. Não é para isso, não serve para isso. Se for para balela, pode trocar de página, pode ir para outro perfil, porque não é esse o meu propósito. O meu propósito é fazer a mesma transformação que eu tive. Nos momentos de depressão que eu tive, nos momentos de angústia, nos momentos onde eu ficava triste o dia inteiro porque eu não tinha propósito, porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu achava que era aquilo, e aí eu tinha um emprego, eu tinha um salário, eu tinha uma vida, um relacionamento e tudo mais. Tudo que era, tudo que todo mundo sonha eu tinha. E mesmo assim eu não estava feliz. Não tinha propósito, não tinha porquê. E eu me submetia a muitas coisas, até o momento em que eu comecei a entender, que eu comecei a prestar atenção. Eu passei por muita dificuldade em relação a isso. Foram muitos momentos e até mesmo momentos beirando situações depressivas, onde eu não sabia o que fazer. E eu consegui, eu enxerguei, eu entendi. E a cada ciclo eu vou trabalhando essa dinâmica. Eu não estou falando que eu não passo por dificuldades hoje, passo. A grande questão é a transformação é a consciência. É o momento em que você passa com leveza, porque você está atento, você está ligado na história, você sabe das coisas. Quando eu falo desse momento, desse ciclo em Leão, esse ciclo lunar em Leão, é um momento onde você precisa prestar atenção em tudo aquilo que te desagradou nas 2 últimas semanas. E foi quando começou o ciclo. Esse final de semana a gente teve a lua cheia em Aquário. E ela veio trazer
né, uma transformação, que eu vou falar agora, nos próximos minutos dessa live. Ela veio trazer uma transformação. Uma transformação que você vai enxergar para as 2 próximas semanas. Mas para isso você precisa prestar atenção nas 2 semanas anteriores. Tudo aquilo que te desagradou. O que é que te desagradou nas 2 semanas? O que você fez que você olhou depois e falou assim, não devia ter feito isso? Ah, eu cheguei, eu fui na festa da família e eu fiquei extremamente cansado nessa festa. Eu não queria ter ido, eu fui por causa da galera. Básico. Isso é simples isso. Isso é comum demais. Ah, porque não? Eu não posso falar não. Eu não posso falar não. Onde já se viu isso? Mas a gente tem esse costume, é normal. Poxa, eu estou num relacionamento e eu sou infeliz, mas eu tenho medo de sair dele. Por isso, por isso, por isso, por aquilo outro. Inúmeros motivos. Então eu prefiro viver uma vida infeliz do que fazer um movimento. A insegurança. A insegurança ela é muito forte. A insegurança ela é um fator que pode travar você, pode te deixar numa zona de conforto, onde você se permite viver o mínimo. E aí depois você fala assim, poxa, eu não sei se eu sou feliz, eu não estou vivendo uma vida feliz. Claro, você não se coloca para viver uma vida feliz. Entenda uma coisa, quando a gente fala dessa ideia das nuances emocionais em Leão, é o momento onde você entende o que é que te alimenta, o que é que te deixa feliz. Para quê? Para que você faça isso de forma consciente. Vou te dar um exemplo. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e a gente estava falando sobre maquiagem. E é muito curioso que, se você parar para pensar, hoje em dia, nesse mundo da estética, da beleza e tudo mais, as pessoas acabam se perdendo dentro deste propósito. O propósito, né, aquilo que é o motivo dessas transformações, dessa questão estética, dessas maquiagens, dessas cirurgias. Qual é o motivo disso tudo? É a autoapreciação ou é o pertencimento? Será que eu faço essa história de botox, essa história da harmonização, não sei o que, o facial, a lipo, sei lá o que, para mim? Ou para eu me sentir bem perante os outros? Para eu ser elogiado? Para eu ter o meu local na sociedade? Para eu pertencer a este grupo? Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar por que você se veste da forma que você se veste? Já parou para pensar por que você usa maquiagem ou, né, arruma o seu cabelo e tudo mais? Já parou para pensar por que você se submete a determinadas situações que te fazem mal? Quando a gente começa a entender esse detalhe, a gente começa a ter a oportunidade de se fazer bem de forma consciente. Como assim? É aquele momento onde você começa a entender quem é você de verdade e o que você merece nessa situação toda. Porque lembre-se, muitas vezes a gente aceita determinadas situações por não conhecermos o nosso próprio valor, por entendermos que a gente não vai conseguir algo melhor. E aí a gente se submete, por exemplo, a relacionamentos em que a pessoa não trata a gente bem. Ah, não, mas aí, nossa, tanta dificuldade para eu conseguir, né, um par, e aí eu vou acabar com isso? Com certeza você deveria acabar com isso. Não faz sentido você se submeter a algo que não te faz bem. Ah, olha só, eu conheci uma pessoa nova, mas aí com 2 semanas essa pessoa ela me xingou. Ela me, sei lá, ela foi rude, ou ela me humilhou e tudo mais. Ah, não, mas aí eu perdoei. É mesmo. A questão não é sobre perdão nesse momento. A questão é, você merece isso?
É isso que você quer para sua vida? Porque se for, tá tudo bem. A grande questão é que nós, normalmente, geralmente, nós não é, vivemos de fato aquilo que merecemos. Por quê? Porque não enxergamos esse nosso valor. A gente não enxerga o que a gente merece de verdade. A gente acha que a gente não merece um amor, por exemplo, ou o emprego dos sonhos, ou a felicidade no lar. A gente acha que a gente não merece essas coisas. Então a gente acaba se submetendo a situações que a gente entende que é necessário. Não, eu vou viver isso porque é preciso. Porque eu tenho medo de não ter isso. Porque eu tenho medo, talvez, de não conseguir algo melhor. Quando a gente fala desse ritmo emocional que a Lô está colocando para nós, esse ciclo, esse momento, tem a ver com tudo aquilo que eu mereço. Quem sou eu? Qual é o meu valor? Para eu poder entender a que estou me submetendo. Isso é muito difícil de perceber. Por isso que eu converso com vocês nessas lives, para que a gente possa refletir nesse momento. Eu quero que você olhe para as 2 últimas semanas e perceba o que é que te machucou, o que é que te desanimou. Quais são as situações que você está vivendo que você finge que está tudo bem, que você sorri. Ah, não, não, deixa para lá. É o famoso deixa para lá. A sombra, quando eu falo do signo de Leão, que fala dessa ideia de merecimento, a sombra desse signo é peixes. O que significa isso? A sombra desse leão está relacionada a tudo aquilo que eu não consigo soltar, a tudo aquilo que eu não consigo fluir por causa de medo, por causa de receio, por causa de insegurança. A minha pergunta é: quais são as questões que você não. Ixi, eu tô caindo, minha cadeira tá caindo. Ai, ai. Quais são as questões que você se permite viver, que você sofre, que te faz mal, mas você acaba se permitindo porque você tem medo, você tem receio, você não sabe se você vai conseguir alguma coisa melhor, então você se permite aquilo. Quantas coisas você já viveu por causa desse pensamento? Quantas vezes você deixou de conhecer alguém legal porque você talvez não soube filtrar o que você queria quando conheceu alguém mediano? Falo isso porque muitas vezes a gente acaba indo, né, pelas aparências, por exemplo, quando a gente fala dessa história de relacionamento, a gente acaba indo pelas aparências e a gente enxerga alguém que aos nossos olhos é bonito. Ah, essa pessoa é bonita, então é isso que eu quero, a beleza. Só que eu esqueço de avaliar o quê? O íntimo, o interno. Eu vou pelo externo. E aí, com o passar do tempo, que eu vou conhecendo, né, aquela pessoa e tudo mais, eu vou começando a descobrir. Só que aí chega um momento em que eu descubro coisas que eu não gostaria para minha vida, mas eu não tenho coragem de encerrar aquilo. Eu não tenho coragem de colocar limites. Eu não tenho coragem de falar eu mereço mais. Essa é a grande questão. É a humildade de enxergar onde é que a gente pode melhorar, sim. É a autoavaliação, o autorreconhecimento, tentando melhorar sempre, mas é também a coragem de ir e vir, é a coragem de começar e terminar. A potência tem a ver com estar sempre na busca, estar sempre com a energia lá em cima. A minha pergunta é: como está a sua energia? Como está a sua motivação? Você está buscando de fato aquilo que te faz bem? Ou você, ou você aceitou a vida do jeito que ela é? Ou você desistiu? Você entregou as armas? Não, a vida é isso aí mesmo. Eu só tenho isso. Agora é só sobreviver. Você já entregou as armas? Ou você ainda acredita que é possível? Essa é a pergunta. Quando a gente fala desse ciclo de leão, é entender exatamente o que está drenando a sua energia, consumindo a sua energia, quais situações você está vivendo que está te consumindo a ponto de você não conseguir viver em paz,
viver de forma feliz. Porque lembre-se, se eu tenho problemas, basta acordar de manhã. Você acorda de manhã, você lembra desse problema, você começa a se consumir. O seu dia será uma bosta. Pode anotar, é uma bosta. Por quê? Porque eu estou me consumindo desde cedo. Porque eu me submeto a situações para agradar os outros e eu acabo me desagradando. Eu não tenho o cuidado necessário. Muitas vezes eu preciso da aprovação dos outros, eu preciso do reconhecimento dos outros, eu preciso do obrigado dos outros, eu preciso do elogio dos outros, e eu acabo me esforçando para poder o quê? Ter isso dos outros, ao invés de eu cuidar da minha energia interna, da minha energia vital, daquilo que me motiva. Ao invés de eu fazer o que eu entendo que é certo para mim, só que eu deixo de fazer porque eu vou tentar agradar o outro, eu vou tentar agradar o mundo e eu esqueço de mim. Você está percebendo isso? Você consegue perceber isso acontecendo, principalmente nas 2 últimas semanas que passaram agora? Você percebe isso? Olha só, assim, Mori Yoga, entrei por acaso e sinto que é tudo para mim. Eu adoro quando isso acontece. Existem algumas mensagens que de fato. Eu sou igualzinho, às vezes eu entro numa live assim, só de curiosidade, e quando vê a mensagem parece que é um tapa na cara para mim. Mas essa é a grande questão. Sim, só para você entender. Isso daqui tudo é para a gente entrar em harmonia, ter a consciência do que está acontecendo do ritmo da Lua nesse momento. Por quê? Porque a gente vem vivendo uma energia de consciência em cima do signo de Leão. O que significa isso? É como se a gente estivesse trabalhando essa ideia do valor sem perceber, a gente trabalha essa ideia de manter a nossa energia lá em cima, essa ideia de felicidade, de sensação de bem-estar, de motivação, de ímpeto, de coragem, de vontade, de ânimo, tudo isso a gente está trabalhando nesse período em que o Sol está em Leão. Isso é natural, todo mundo está trabalhando isso, de uma forma consciente ou inconsciente. Então a gente vai sempre ficar de olho nos pontos, e isso a gente nem percebe, viu? A gente fica de olho nos pontos que deixam a gente feliz e coisas que deixam a gente triste, e a gente vai trabalhando, né, a consciência em cima desses pontos que vão gerando essas nuances emocionais na gente, que vão trabalhando em cima dessa nossa motivação, que muitas vezes vão drenando nossa energia, porque a gente desanima com coisas que não nos faz bem. Só que isso pode o quê? Se estender. E esse é o período de trabalhar essa energia, de começar a ajustar isso tudo. Não é à toa que há umas 2 ou 3 semanas atrás, o Mercúrio ele ficou retrógrado na energia de Leão, para que a gente pudesse trabalhar, a gente pudesse sair do piloto automático e entrar no piloto manual das coisas para poder ajustar alguns detalhes em relação ao que nos faz bem. E hoje, exatamente hoje, o Mercúrio ele volta ao normal. Ele sai da retrogradação, ele volta ao normal. Ou seja, tudo que foi trabalhado entra no automático agora. A gente não precisa mais, as coisas vão acontecer normalmente dentro de nós. Só que, se a gente não trabalhou nada, tudo vai continuar igual. Esse é o ponto. A grande questão da gente avaliar esse ritmo da Lua, por exemplo, é não permitir que as coisas fiquem iguais. Por quê? Porque se elas ficam iguais, eu continuo sendo a mesma pessoa, eu continuo sofrendo pelas mesmas coisas, eu continuo me desagradando porque eu estou tentando agradar os outros, e a vida vai passando. E eu deixo de conquistar as minhas coisas, eu deixo de ser feliz. Sabe aquela promessa de felicidade? Ela existe, ela é possível. Só que ela depende da gente. Não tem como eu mudar a minha vida, eu ter um resultado diferente, se eu sou igual, se eu sou a mesma pessoa. E a ideia de entender o ritmo da Lua é a previsibilidade, para que eu possa o quê? Me organizar. Que história é essa de previsibilidade, André? É igual meteorologia. Quando a gente olha para meteorologia, esqueci a moça lá do tempo, lá do jornal, qual que é a ideia? Hoje grande possibilidade de chuva. Beleza, não estou falando que vai chover, mas tem chance. E quando eu sei que tem chance, o que eu faço? Opa, guarda-chuva na mala. Pronto.
Eu estou preparado. A ideia de entender esse ritmo da lua é entender, é ter previsibilidade nas minhas nuances emocionais. Para quê? Para que eu consiga usar isso a meu favor, para que eu consiga usar isso dentro de uma atitude consciente e construtiva. Imagina se, por exemplo, tem um dia que sugere, né, uma energia talvez até de, não de conflito, mas de tentativa de alinhamento. E se eu não percebo isso, pode ser que eu haja de forma conflituosa, pode ser que eu seja reativo, pode ser que eu até xingue, sei lá, o meu chefe. Ah, xinguei meu chefe. Será que eu estou aproveitando a energia ou não? Esse é o grande ponto. E quando eu falo desse momento do signo de Leão, que é nessa lua nova, vamos lá, a lua nova começou em Leão, ela ficou crescente em Escorpião, agora ela está cheia em Aquário, e na semana que vem ela fica decrescente em Touro, e eu vou explicar agora o que significa isso, só para você entender a ideia, mas entender esse ritmo é a chave dentro dos quase 30 dias desse ciclo, onde eu estou trabalhando essa ideia do leão, essa ideia do brilho, da energia, da potência. Mas eu preciso estar bem. A minha energia ela precisa subir. Para que isso aconteça, eu preciso entender o que é que está consumindo essa energia. O que é que está me deixando mal. E eu preciso entender o meu impulso. Eu preciso entender o meu lado animal. Porque, lembre-se, existe uma frase que fala assim: o ser humano é um animal racional. De verdade, eu gosto de atualizar essa frase. Porque para mim essa frase é pura balela. É a mentira da mentira. Ah, o ser humano é um animal racional. Não. O ser humano ele é um animal com capacidade e potencial de raciocinar ou racionalizar. Não quer dizer que ele faça. É aí onde mora a grande questão. Não quer dizer que a gente vai pensar a todo momento. Na maioria das vezes, seremos impulsivos, seremos instintivos, agiremos pelo impulso. A grande questão é: entenda seus impulsos. Perceba quem você é no lado animal. Perceba como você se comporta. Tenha previsibilidade de como as suas emoções vão se manifestar, para que você use isso a teu favor. Essa é a grande questão. Muitas vezes, a oportunidade de emprego que você busca, ela depende de uma palavra ou de um comportamento que você não está tendo. Por quê? Porque talvez você esteja num dia ruim, talvez você esteja de cara fechada, talvez, sem perceber, você está pé da vida porque alguma coisa aconteceu e você não gostou. Se entenda. Perceba, crie consciência para que você consiga fazer diferente e, consequentemente, ter resultados diferentes. E eu não estou nem falando de mapa astral aqui, viu? Porque quando eu falo de mapa astral, eu estou falando exatamente do manual de instruções. É entender onde está, por exemplo, acontecendo toda essa revolução da energia de leão no seu mapa, na sua vida. É algo mais individual. E eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma questão geral para todo mundo. Todo mundo está passando por essa questão da manutenção da energia. Agradar se desagradando. Todo mundo está passando por isso, entendendo quais são as questões que desanimam, quais são as questões que animam. A grande questão é você usar isso a teu favor. Então, quando a gente fala desse período onde a maioria das pessoas. É muito engraçado, eu vou conversando com as pessoas dentro do meu círculo, né? E é muito curioso como a gente vai vendo pessoas que estão extremamente desanimadas e pessoas que têm os picos de alegria. Nossa, hoje eu tô para cima, hoje eu vou conseguir tudo e tal. E você vê que de fato a nuance é essa. É exatamente o tema desse mês, desse período, é exatamente essa ideia da energia. A grande questão é você entender. Então, quando você fala, por exemplo, igual a Si estava falando aqui, que se identificou com isso, é porque ela está, sim, em sintonia, assim como todo mundo, influencia a todos nós. Agora, uma coisa que eu quero que você entenda
é a história do ciclo. Para você ver como é que é simples. Quando a galera inventa um monte de coisa e acaba filosofando em coisas que são muito simples, a astrologia que eu prego, lembre-se, eu sou astrólogo e eu estudo psicologia. A minha astrologia tem o intuito de transformar você e não ficar dizendo que você é isso ou aquilo. Ah, porque você é leão, então você é vaidoso. Putz, grande bosta essa informação. Grande bosta. Agora, sim, eu quero que você entenda o leão que existe em você, para que você use isso ao teu favor, para que você ative o seu magnetismo, porque o leão ele tem a ver com magnetismo, ele tem a ver com atração. Só que você precisa ativar esse magnetismo, ativar e contagiar. E isso depende de você. Essa é a grande questão. E aí, entender esse ciclo, ele é essencial. Por isso que eu falei do leão, do escorpião, do aquário e da lua decrescente em touro que está vindo aí. Porque a grande questão é o seguinte: lua nova em leão, basicamente, vai perceber a sua emoção, os seus impulsos, os líquidos internos, né? Eles estarão o quê? Confusos. É como se você estivesse buscando essa alegria, esse ânimo. Então talvez você perceba um monte de coisa que te faz mal. Você começa a ver que você não tá desanimado, tá desmotivado, as coisas não estão dando certo e você vai ficando triste. Poxa, briguei com, sei lá, briguei com meu namorado, briguei com meu marido, eu não tô bem dentro de casa, nunca mais eu vou conseguir alguém, eu acabei um relacionamento dentro do meu trabalho, ou meu dinheiro, coisas que vão o quê? Te mostrar o desânimo, te mostrar o déficit do seu brilho, te mostrar que a tua energia ela cai. O que, que aconteceu há 2 semanas atrás que você percebeu isso? Esse é o primeiro ponto a ser avaliado. Segundo ponto, Lua crescente em Escorpião é o movimento de transformação. Quando eu falo do Escorpião, eu estou falando daquilo que nós resistimos emocionalmente, mas nós precisamos o quê? Transformar aquilo. A gente precisa transmutar aquilo. E o transmutar, a galera fala que o Escorpião é aquela história, né, de acabar com tudo e tudo mais, mas não é isso não. É só você avaliar, vamos pensar no animal mesmo. O animal escorpião, como que ele é? Ele é pequenininho. E ele não tem força para te bater, para te dar porrada, para destruir tudo. Não. Agora, uma picada e ele mata. O que, que significa isso? É a atitude cirúrgica. É você enxergar qual é o detalhe que precisa ser mudado. Não é uma situação toda, é um detalhe. É o pequenininho. É isso que precisa de transformação. Ai, poxa, eu tô morando com a minha família e aí tá difícil, então eu preciso mandar todo mundo ir a merda, eu vou embora. Não, às vezes não. Às vezes é você ter uma conversa com eles e tudo vai mudar. Às vezes é você alterar uma rotina. Às vezes é você acordar mais cedo, dormir mais tarde, que não sei. Mas é um detalhe que precisa o quê? Ser transformado. Essa é a ideia do escorpião. Que muita gente acha que é quebrar tudo. Não é quebrar tudo. É você olhar o quê? O detalhe para você transformar. É uma coisa pequena que pode fazer toda a diferença. Até o momento em que você chega o quê? Nesse final de semana agora, na lua cheia em aquário. A lua cheia em aquário ela vai mostrar o quê? Exatamente essa ideia de como você não reconhece quem você é a ponto de tentar pertencer e agradar, a ponto de tentar receber aquela energia que você não tinha dos outros. É a hora em que você faz alguma coisa, mas esperando algo em troca, esperando um sorriso, esperando parabéns, ou porque você tem medo de desagradar o outro, então você vai lá e não faz. Ou você faz, só que você se desagrada. É uma série de questões onde você vai enxergar que muitas vezes você se coloca, se submete a situações que não são legais, não são benéficas. E você se submete a isso. Mas o aquário ele pede o quê?
para que você busque desenvolver a sabedoria e use a racionalidade para fazer as transformações. É uma energia que remete à ideia de progressão, disruptura, inovação. Ou seja, meu amigo, tá na hora de arriscar, tá na hora de ter coragem para fazer diferente, tá na hora de bancar a própria decisão, de chegar e falar assim: é isso, eu vou para cima, eu vou ganhar. Coragem, porque muitas vezes a gente tem insegurança, tá na hora de ter segurança de quem você é, de olhar e falar assim: eu sou foda. Não para ficar se mostrando para os outros. Não é uma questão de, ai, eu sou foda para se mostrar para os outros. É um auto-reconhecimento, é a hora que você se enxerga. É basicamente isso. E por fim, semana que vem a gente vai ter a lua decrescente em touro. É onde a gente começa a perceber os frutos dentro de uma nova realidade. Quer dizer, a gente tem a chance de modelar a realidade que a gente está vivendo. Mas isso depende dos movimentos que a gente fizer. Se você continuar igual, você me desculpe, mas a sua vida será a mesma. Nós somos um reflexo das nossas escolhas. Quem quer uma vida diferente tem que estar disposto a fazer diferente. Quando a gente fala sobre o estar bem, depende das escolhas que nós fazemos pelo nosso bem-estar. Até esse momento, olhando para as 2 semanas que se passaram até agora, você já tem uma noção de tudo aquilo que te desagrada, que te desanima, que te deixa para baixo e de tudo aquilo que te faz bem, que te coloca lá em cima. O que é que está faltando para você e o que é que está sobrando na sua vida? Você tem essa consciência. Você consegue prestar atenção e olhar para isso. Existem escolhas que você precisa fazer. Precisa de coragem para fazer algumas mudanças, para falar alguns sims, para dizer alguns nãos. Tudo depende de você. A ideia é que você faça isso. Então, um passo a passo simples para a gente encerrar nossa conversa e você refletir nisso e conseguir trabalhar, colocar isso em prática. Primeiro, olhe para as 2 últimas semanas. Lembre-se, volte um pouquinho aí na sua memória e anote tudo aquilo que te desagradou, tudo aquilo que te desanimou, todas as questões, situações, tudo que aconteceu que te deixou triste e o porquê te deixou triste. Anote isso. O que você percebe daquilo? Por exemplo, meu emprego, fiquei triste no meu emprego porque eu não ganhei, sei lá, um aumento. Pronto, anota isso. Bum, bum, bum. Eu não ganhei um aumento no meu emprego e isso me deixou triste porque eu gostaria de ter ganhado um aumento. Pronto. A partir disso, você vai avaliar o que você pode fazer de diferente. E eu não estou falando, por exemplo, de eu vou sair do meu emprego. Não. Se for o caso, sim. Se for o caso, eu não aguento mais esse emprego, eu quero outra coisa. Se for o caso, isso entra na possibilidade. Se não, o que eu posso fazer para mudar? O que é que está precisando de melhoria? Onde é que eu posso trabalhar? E anotar em cima daquilo. Depois, enxergar o que eu estou fazendo por mim e o que eu estou fazendo pensando no outro. Porque tem essa também. Existem muitas decisões nossas que a gente toma com base no outro. Não com base no que a gente quer. Com base no que os outros vão pensar. E essa é a pergunta, né, do terceiro passo. O que os outros vão pensar? Eu me importo com o que os outros vão pensar? E por fim, qual é a realidade que eu quero alcançar? Seria o quarto passo. Entender onde eu quero chegar com aquilo. O que eu gostaria de ter? Porque muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer. E isso faz com que a gente se desmotive, porque a gente não entende, não faz projeção. Quando você aplicar esses quatro passos em cima das coisas que estão te machucando, você vai começar a enxergar tudo aquilo que pode ser trabalhado. E a partir disso,
eu digo a você, você começará a se agradar mais do que você anda se desagradando. Essa história de se desagradar para poder agradar o outro, ela não é benéfica. Uma hora, tudo isso que você vai acumulando e segurando pode sair, pode querer se manifestar. A gente não ignora emoção, a gente não ignora sentimento. Emoção é fisiológico, é química, está dentro de nós. A gente não ignora isso. Aquilo ali existe e quanto mais a gente acumula aquilo, mais as coisas vão ficando difíceis. Se você fizer esses quatro passos que eu falei agora, tenha certeza que você vai chegar num nível de consciência a ponto de começar a ter novas atitudes em favor do seu bem-estar. E se você quiser entender como que isso afeta diretamente na sua vida, de forma individual, a ponto de trabalhar isso, me manda uma mensagem lá no direct que a gente converse e eu te explico o que é que eu fiz para poder trabalhar todo esse conceito na minha vida e transformar isso pelo meu bem. Tá bom? Um beijo no seu coração. Espero que você fique bem. Uma excelente segunda, uma excelente semana e que as coisas fluam para você nessa semana. Um beijo no seu coração, se cuida e até a próxima. Tchau, tchau.